Fala povo, beleza? Aqui é o Jael Oizu, eu faço parte do Portal Genkidama, um site de notícias e matérias do mundo otaku, que infelizmente eu tô sem postar lá faz um tempinho, eu tenho que dar um jeito nisso, mas enfim. Também sou professor da Escola de Mangá Japan Sunset, quem sabe vocês possam ter aula comigo, olha que legal, tem links aqui embaixo, dê uma olhada lá se possível. E sou autor desse magazinho aqui, T-Hunters, que está com capítulos disponíveis gratuitamente online, e eu vou deixar os links aqui embaixo para vocês conferirem. Agradeceria muito se vocês lessem, compartilhassem, e ia ajudar demais esse autorzinho aqui. Enfim, agora vamos para o que realmente importa. Vejamos aqui. Finalmente foi lançado o primeiro episódio do anime de Shaman King. Caramba, eu estou muito. Ah! Tô muito feliz. Porque eu sou um fanzaço de Shaman King. Então, sei lá, isso é um grande acontecimento pra mim. Esperei 20 anos pra isso. Quem não sabe, o primeiro anime, ele não foi muito fiel ao mangá. Ele adaptou mais ou menos até a metade, e aí depois ele fez uma história mais alternativa ali. Então, esse capítulo, primeiramente, ele foi bem rapidinho, hein? Ele teve um ritmo bem pá, 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 assim, bem ligeiro. Ele cobriu quase 4 capítulos do mangá. Foi 3 capítulos e meio. Aí, como assim 3 capítulos e meio? Ele não contou o começo da história? Sim. Só que, além de contar né, a respeito do capítulo 1, os 2 primeiros capítulos, ele pegou também capítulos dessa versão aqui, ó, desse volume aqui. Aqui é o 32. E pera aí, vejamos. Deixa eu passar algumas imagens aqui. Então, na edição japonesa, essa aqui é a versão do volume 1. Inclusive, vocês já podem, ó, ver a diferença aqui, ó, da capa. É que essa versão aqui é nova. Ela foi lançada, eu acho que em 2018, se eu não me engano. Enfim. E essa aqui é a capa original desse volume aqui. Porque aqui no Brasil, o mangá foi dividido. A versão anterior que foi lançada pela JBC, o mangá foi dividido em dois, porque para facilitar, enfim, custos, distribuição, era assim que era feito antigamente. Então aí pega quase 2 capítulos daqui, então é 3 capítulos e meio, mais ou menos. E os capítulos que ele pega do volume 16, ó, começa em 1985, em Izumo, que é a lembrança do nascimento dos gêmeos. E isso é uma diferença bem interessante para a versão antiga e para o mangá. Porque essa cena do nascimento dos gêmeos, ela só é mostrada no mangá no capítulo 142. 142 e 143. E isso aí, no mangá, é tratado como uma grande revelação. Tem um grande momento para ser revelado isso. E, nossa, isso quer dizer que estragou a história porque tirou o mistério, tirou o suspense? Não exatamente. Eu vi muita gente, por exemplo, reclamando que esse capítulo foi muito rushado, foi muito corrido. E, olha, eu acho que, no meu saldo, ele foi positivo. Eu não achei que essa corrida ela estragou o episódio. Eu acho que algumas partes sim poderiam ter ficado melhores, que por ser corrido não deu pra trabalhar tão bem, mas eu achei que no geral ele ficou bom, o saldo foi positivo e eu vou mostrar por quê. Eu vou mostrar por quê. Enfim, então, essa escolha de trazer o passado de certos personagens logo pro primeiro episódio não é exclusiva de Shaman King. Isso foi feito com as duas versões de Full Metal Alchemist, por exemplo. Então, caso você não saiba, se vocês só viram os animes de Fullmetal Alchemist, no mangá, o passado dos irmãos, dos protagonistas, não é mostrado logo no início da história. Ele só é mostrado, nossa, muito pra frente, quando eles encontram a mestra deles. E lá, ela insiste pra eles contarem a história e eles contam a história. Porque até lá, o mangá Fullmetal trata aquilo como um mistério. Então, vocês que viram Fullmetal Alchemist, vocês acharam que a história se perdeu muito por vocês saberem a história dos personagens logo no começo? Então, depende do que você quer passar. Porque, por exemplo, se você quer que o leitor fique, nossa, com suspense, assim, querendo saber o que vai acontecer, o mistério, a resolução daquilo, por que disso e daquilo, aí
faz sentido você guardar ela pra frente. Porém, quando você mostra já coisas do passado, passa essas informações pro leitor, espectador, logo no início, a gente costuma se apegar mais aos personagens. A gente se investe mais naquela história, na motivação deles, porque a gente sabe mais. Então a gente acaba ficando mais envolvido com os personagens. É essa é a intenção de Fullmetal. Ele coloca o passado logo no começo pra você, nossa, se investir bastante, ele comprar a motivação dos personagens e se investir mais naquilo e torcer mais por ele. Então isso aqui introduz mais, por exemplo, a história de por que, que o Io precisa treinar bastante para ficar mais forte, por que, que mandaram ele para uma outra cidade, para ele aprimorar as habilidades de Xamã dele, por que isso é tão importante. Esse começo aqui, ele já dá um gostinho disso e já eu gosto que ele dá uma unificada na história, porque a história toda, ela gira em torno de virar o Shaman King e impedir os planos do Raul. E que é a criança que aparece aqui. Enfim, e impedir os planos do Raul. Então eu gosto de começar já com isso. Sabe? Porque isso é o principal de Shaman King. E tanto no mangá quanto no anime, o Raul, nossa, ele demora pra aparecer. Só vai aparecer quando vai ter a virada da primeira fase pra segunda do torneio. Então, eu gosto de já colocar alguma coisa do Raul logo aqui de cara, porque já dá, né, já fica um negócio mais claro, assim, qual é a função da história do anime, sabe? A premissa. Enfim, vamos lá agora pro episódio em si. Essa parte aqui, desse começo, que mostra o passado, ele tá adaptando um capítulo e meio do mangá e, no geral, ele tá bem fiel até, só que ele resume bastante. Mas as cenas que aparecem, elas são bem fiéis. Ó, como dá pra ver aqui, essa cena do Yomei fazendo a previsão dele, tá bem fiel. E eu gostei muito da direção nessa cena, porque a direção, ela tá deixando, sabe, a atmosfera bem mais densa, uma atmosfera assim bem séria, tá aproveitando bem aquilo que a cena propõe, que é essa preocupação, essa densidade, essa seriedade. Então ele usa muitos tons escuros, tons avermelhados para poder passar, ó, essa impressão de preocupação, de seriedade. É algo mais artístico. Isso aqui essa parte foi a parte que, pra mim, a direção melhor funcionou na história, assim, pra deixar a gente mais preso, envolvido. E, enfim, eu acho que essa parte aqui, justamente por mostrar essa questão toda de, caramba, temos que matar os dois bebês. Cara, e eu gosto que no mangá tem mais peso, mas ainda assim é uma situação que nem que minimamente você se envolve assim na. Você entende o que está acontecendo, a seriedade do caramba, eles vão ter que matar as duas crianças. Eita, nem que seja meio superficial. No mangá, eles tomam mais tempo para deixar isso mais sério, isso mais denso, você sente mais a preocupação, a dificuldade da decisão, mas isso aqui logo de cara já faz o leitor, o espectador, principalmente aquele espectador que nunca viu Shaman King, ele já dá uma engajada na história. Então eu acho isso aqui interessante, eu acho um bom chamariz. Eu acho que foi bem acertado eles fazerem isso daqui. E como eu falei, depende do que você quer. Se você quer causar suspense, beleza, você pode esconder informações. Mas se você quer que o leitor já chame a atenção dele, que você quer que ele já fique mais engajado, isso aqui serve também. Não tem exatamente uma escolha certa no meio dessas duas. Depende do que o realizador quer, gente. Ó, como eles ambientam bastante aqui. Olha que legal essa cena aqui. Sério, tipo, olha a seriedade e a densidade que esses takes aqui passam. Inclusive, o anime ele adicionou essa tempestade de raios que pode ser manjada, mas ela ajuda a ambientar sabe, ajuda a acrescentar a densidade na situação, porque no mangá não tá chovendo. No mangá tá só ventando forte. Aqui, ó, não tem chuva nenhuma. E eu gostei que eles adicionaram isso daqui. Isso aqui deixa. Sério, toda essa cena aqui, ó, tem até umas pegadas mais artísticas, como a aparição dos Shikigamis aqui. Ficou muito bom. Gostei. E aí, quando o Yomei vai atacar o Hao, que aliás tá com sangue, na versão anterior não tinha sangue, ele dá uma fraquejada, né? Porque ele tá matando o neto dele, a criança. E aí o Hao desperta e
o Espírito do Fogo aparece, essa parte aqui eu acho que foi a parte que teve a melhor animação do episódio. A partir de quando o Espírito do Fogo surge e ele derrota os Shikigamis, ataca o Yomei, foi a parte que eu acho que a animação foi mais bem trabalhada. Porque a animação desse episódio, ela não é grandes coisas. Ela é bem básica, com um outro momentinho ali bem rapidinho que se destaca. Inclusive eu achei a versão anterior, do anime anterior, de 2001, mais bem animada, no geral. E olha que é de 2001. E aqui eu acho que a gente já dá pra perceber o nível de violência que esse anime vai apresentar. Porque, por exemplo, tem sangue, tem violência, só que em comparação ao anterior já é bastante. O anterior raríssimas vezes aparecia alguma cena assim com sangue. E mesmo ele mostrando sangue, ele vai adaptar, porque olha como o Yomei fica aqui. Ele jorra sangue quando a contramaldição aqui do Raul aparece, né, quando o Espírito do Fogo aparece. E aqui não, aqui tem um filete de sangue, mas pelo menos eles colocaram. Então, eu acho que já dá pra gente sacar que vai ter sangue, vai ter violência, mas não é uma violência exacerbada, eles vão dar uma diminuída assim que possível. E eu acho que eu sei o motivo. E, gente, sério, isso aqui foi deprimente. o o Mikihisa, ele é atacado pelo Raô. Isso aqui, essa cena é importante pra mostrar depois por que ele usa uma máscara. Só que, olha isso daqui. Desculpa, mas que miséria de fogo isso daqui. Olha como fica o rosto dele. Gente, no mangá, a cara dele fica muito mais queimada. Pra justificar ele usar uma máscara depois. Porque ele justamente usa a máscara por causa do rosto queimado dele. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Foca, foca, foca. Aqui, ó. O rosto dele fica mais queimado. Então eu achei muito michuruca esse efeito aqui. Pelo menos que não mostrassem. É porque eu acho que talvez eles não quisessem, né, ser muito gráficos. Como eu falei, eles vão mostrar a violência, mas eles vão dar uma diminuída. Aí eles colocaram só uns negocinhos assim de queimadura nele. Que tal não mostrar? Porque muitas vezes a sugestão acaba fazendo parecer mais violento do que realmente é. Porque, tipo, parece que foi tão violento que eles não vão nem mostrar. Que é um exemplo, aquela clássica cena do Batman, Cavaleiro das Trevas, a cena do Coringa, do lápis. Você não vê a parte violenta em si, mas você sente porque você sabe o que aconteceu. E você sente a violência. Então dá pra fazer esse tipo de coisa, uma violência velada ali que impacta mesmo assim. Eu acho que é o que eles podem fazer na luta contra o Fausto, por exemplo. Enfim, foguinho Michuruca esse daqui, meu Deus. E uma coisa, o Espírito do Fogo, ele teve o design alterado aqui. E curioso que é só pro anime. O mangá não fez isso. O mangá, ele teve uma... né, ele foi renovado a certas coisas nele, porque o Takei, né, ele mudou o traço dele, ele mudou algumas ideias que ele tinha. Então ele, na nova versão do mangá, que por exemplo eu mostrei aqui, ó, que tem novas capas, inclusive, ele faz algumas modificações para atualizar ideias, para atualizar coisas que tapar buracos, né, até atualizar traço. Então eu pensei que ele pudesse ter feito isso com o Espírito do Fogo também, por isso que eles mantiveram assim no anime. Mas olha só, essa versão aqui, a versão japonesa dessa impressão aqui, que aliás está disponível para quem está disponível gratuitamente para quem tem Amazon Prime. Sabiam disso? Se vocês têm Amazon Prime, vão lá na Amazon e vocês conseguem ler gratuitamente a versão mais recente do mangá de Shaman King, de graça. Enfim, aqui ó, Espírito do Fogo, ele tem mãozinhas pequenas, enquanto que aqui eles colocaram mãos enormes. Talvez seja porque eles não queriam mostrar muito o corpo do bebê o bebê Raul, né? Eles quiseram não deixar ele tão desnudo assim. Só que até aqui, ó, o triângulo no rosto dele foi alterado, que aqui é maior e aqui deram uma diminuída. Não sei por que tanto assim essas mudanças, a não ser as mãos. As mãos eu acho que é pra cobrir um pouco mais o Raul. E também porque passa mais ameaça, né? Mãos pontudas assim. E, gente, talvez vocês fiquem curiosos pra saber. E quais são as outras diferenças aqui de traço? Não são muitas, sinceramente. Vou mostrar aqui, por exemplo. O Takei, ele, a não ser que seja uma parte assim que ele realmente teve que corrigir algo, ele não fez uma grande mudança. Essa cena aí, por exemplo, quando o Io aparece, ele só colocou um ou outro efeito a mais. É o que ele faz na maior parte do tempo.
Ah, então, gente, não sei se vocês se incomodam com isso, porque a JBC vai trazer essa nova versão e talvez vocês queiram esperar para vocês terem a experiência de ver essas mudanças. Então, nos meus vídeos eu vou mostrar algumas, mas se vocês não quiserem ver, eu acho que eu vou avisar antes. Essa aqui vai ser a única que eu vou mostrar nesse vídeo, e aí vocês podem ter a experiência de vocês, tá bom? Enfim, olha aqui. Não é uma grande mudança, ele só atualizou um pouco o traço dessa parte aqui do Io e colocou um pouco mais de detalhes nele. Ai meu Deus, não quer focar. Mas aqui ó, acho que dá pra vocês verem, né? Enfim, as mudanças não são muitas. A não ser que seja, como eu falei, uma correção assim de alguma coisa que tinha um buraco na história. Enfim, vamos continuar aqui. Ó, eu gostei muito como termina com o Io. Termina justamente mostrando que, olha, a responsabilidade, ele é a nossa esperança. Ele tem muita responsabilidade nas costas. Porque o Io vai ter que lidar com isso. Com aceitar as responsabilidades de ser um Asakura. Então, se liga muito com o primeiro episódio. Eu gostei dessa mudança toda. Gostei, em geral, de todas as mudanças que eles fizeram no primeiro episódio. E olha que interessante, essa cena aqui, ela tem no mangá. E, gente, tá quase idêntica. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá quase idêntica mesmo. Ah, é. Não vai ser a única cena que eu vou mostrar, não. Pera aí. Tá aqui, ó. Olha só. Quase idêntica. Mudou uma coisinha ou outra, assim, ó, bem pequena. Eu acho que eles desenharam por cima, porque tá muito parecida. Quase parece que eles pegaram um mangá e coloriram. Aqui, ó, quem viu o meu vídeo analisando os trailers que saíram, eu falei que essa cena aqui, eu chutei que essa cena, ela seria meio que aquela introdução deles falando sobre os xamãs e terminarei com isso aqui. E aqui temos a abertura. Nossa, muito bacana, porque nessa abertura a gente tem várias referências à abertura anterior. Como, ó, o rosto de Io, ele aparecendo sentado nessa árvore aqui lá do cemitério. E tem algumas referências, como por exemplo o pássaro. Porque na versão antiga tinha esse pássaro que ele ficava voando ó, nas aberturas. Esse pássaro amarelo. E uma coisa que eu notei com relação a essa abertura... Gente, eu achei essa abertura mais ou menos. Eu achei legalzinha. Eu achei a anterior, a música, ela é mais divertida, mais chamativa, tipo, uou, mais incrível, porque eu achei ela mais empolgante e mais marcante. Essa nova eu achei ela um pouquinho mais genérica e eu não achei ela tão empolgante. Ela, tipo, é dinâmica, mas sei lá, não achei tão empolgante quanto a anterior. Infelizmente, eles não devem ter conseguido, né, a abertura anterior. E aí a Megumi Hayashibara cantou essa nova versão, só que eu não achei que ela tá no nível da anterior. Não que ela seja ruim, mas é isso que eu tô dizendo. Ela não é ruim. Só não achei ela tão incrível quanto as anteriores. Tanto a questão musical quanto a questão visual. Uma coisa que eu achei bem mais ou menos nessa questão visual foi que eu achei que não tem muita inventividade aqui no jeito de mostrar os personagens e mostrar as situações. Eu achei que eles focam demais em vamos mostrar a galerinha toda reunida aqui e de corpo inteiro e tipo uma vista frontal. Eu não achei muita inventividade aqui, não achei que eles exploram muito as partes mais artísticas. Eu achei que ficou muito, bora mostrar logo tudo que esse anime tem de bacana e tem a oferecer. Eu acho que eles fizeram isso porque provavelmente eles estão focando num público mais infantil. Sério, essa abertura me passou muito uma vibe Beyblade, uma vibe assim, sei lá, Bakugan, aqueles animes focados muito num público mais jovem, público infantil. E. Sério, me passou muito essa vibe. Então, dá pra ver muito aqui como, olha só, temos esse grupinho aqui reunido. É muito pra atrair o público mais jovem. Olha que da hora. Olha quantos visuais diferentes. Olha quantos brinquedos a gente vai ter pra vocês comprarem. Esse tipo de coisa. Eu senti muito isso nessa abertura. E olha só um foco aqui. Num dos vídeos eu falei, né, que o Ryu ele tinha uma preferência por por pessoas mais jovens, né? Até meio perturbador às vezes. E aqui talvez seja um indício que eles mantenham isso, porque aqui parece que ele tá dando em cima do Lizerg. E o Lizerg tá, assim, se afastando.
Então ele disse que talvez a gente tenha isso. E outra coisa que me mostra aqui que essa abertura ela é muito feita assim pra impactar as crianças, porque ela o tempo inteiro ela tá mostrando batalha. Ela não tem muitos respiros, sabe, onde a música fica mais calma, onde as imagens ficam mais calmas. O máximo é esse começo aqui. Esse começo aqui e acabou. De resto é tudo pá 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 pá, sabe? Eu achei que ela quis muito pegar essa vibe de olha que da hora, olha que legal isso daqui, assista por favor, Enfim, ah, uma outra coisa que eu posso falar aqui é que esse céu vermelho e esse lugar aqui cheio de, sei lá, com uma textura meio rochosa e do pessoal enfrentando o Raô, é muita coisa do anime antigo. O anime antigo, ele, ó, tinha esse céu vermelho e eles enfrentando o Raô nesse, nesse ambiente rochoso aqui. E todo mundo junto, pulando e atacando ele. Enfim, não quero perder muito tempo nessa abertura. Essa parte aqui do Io defendendo com esse ataque vem dessa parte aqui onde ele enfrenta, desse volume onde ele enfrenta o Horo, que é o capítulo, é o volume 4, eu acho, na versão original. Aqui ficou o volume 8. E eu acho que essa é a única vez que o Io usa essa tática. Aqui, ó. É igualzinha. Eu não lembro de nenhuma vez ele usar essa tática lá no anime ou no mangá. Então, eu acho que aqui foi a única vez que ele usou. E ainda assim eles mostraram no anime, talvez o anime use mais isso, não sei. Eles mostrando vários personagens aqui. Eu acho que vai ter uma nova abertura, porque ó, tem muitos personagens aqui que estão mostrados com sombras e eu acho que é muito personagem importante, relevante na história pra eles não darem valor assim visualmente. Então eu acho que vai ter outra abertura, ou pelo menos vão mudar a imagem, que nem faziam com o Hunter x Hunter de 2011, que eles mudavam só as imagens e não a música. E essa aqui foi a parte da abertura que eu mais gostei. A parte que o Io A parte que o Io tá, meu Deus, sei lá, estou cansado, estou detonado aqui pelo Raul. A Ana aparece e ele, opa, levanta logo porque ela olha brava pra ele. Isso aqui é muito característico dos personagens. Eu acho legal eles explorarem isso aqui. E aqui nós temos a bolotinha amarela. Não sei se é uma conta, não sei se é uma bolinha de gude, mas ela aparece nas aberturas antigas. Aqui, ó. E aí ela meio que pinga, sabe? E tremula a imagem. É a mesma coisa que eles fazem aqui, ó. É a referência aí. E eu achei interessante, aqui ó, 13 anos depois. E aí eu achei interessante que começa logo com a Lua, que a Lua, ela é muito relevante no anime antigo, assim. Relevante visualmente, eu digo. Olha aqui, ó, como o anime antigo, ele tinha uma pegada mais artística. Ó, como ele explorava um pouco mais outros elementos que não fossem, tipo, só pá, 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 olha quanto personagem, olha quanto poder incrível tem, olha quanta luta tem. Enfim, ó, começa com a Lua. E o nome dos episódios, ele mostrava a Lua. Então eu acho interessante como ele valorizava bastante a Lua. E esse negócio aí de direção, que eu achei que o anime antigo ele era mais artístico, ressoa também durante o episódio. Porque eu achei que esse episódio que ele é fiel, ele é relativamente fiel ao mangá. Só que eu acho que ele mostra de uma forma mais crua a maior parte das vezes. É muito pontual, assim, muito de vez em quando que ele dá uma direção um pouco mais trabalhada que nem foi na parte do nascimento dos gêmeos. Porque olha só, essa parte aqui do Manta, eu vou pular aqui o muro do cemitério. Ó, ele é feito, até aqui, que é uma cena simples, é feito um trabalhinho maior de arte, um ângulo um pouco mais ousado, uma iluminação aqui que destaca o Manta. Olha as estrelas, o jeito que elas são trabalhadas aqui. Diferente do que quando aparece aqui, quando o Io fala das estrelas e o Manta vê também. Mas uma coisa que eu gostei é que tem algumas cenas que elas são mais bem trabalhadas, é pontual, mas um dos melhores pontos desse episódio é porque ele. Esse. ah, esse estúdio, ele tem esse lance de ele usar muito bem os efeitos.
de os efeitos eles serem muito bem trabalhados. Tipo iluminação, luz, sabe, sombra, efeitos ali, tipo, que vão engrandecer a sensação da cena. Eles usam isso bastante. E eu achei legal que isso aqui não tem na versão anterior, que é uma cena muito emblemática de Shaman King, que é o Io. Ele... Ah, eu tenho aqui. Quando o Manta conhece o Io. Aqui, ó. Ele tá nessa posição. Ah, isso aqui é a versão colorida do mangá, caso você não tenha visto ainda. Eu realmente deveria ter avisado antes que eu ia passar essas cenas, foi mal. Eu vou fazer isso nos próximos vídeos. Então é uma cena muito emblemática. E olha o traço como era antigamente. O traço do Takei. Enfim. Por exemplo, nessa cena aqui, eu achei que, caramba, eles poderiam ter, em vez de mostrar o homem da isso que eu acho esquisito, que eles mostram demais. Às vezes, gente, pra você, sei lá, trabalhar um pouco melhor a cena, a sensação, em vez de você mostrar logo de cara, tenta dar sei lá, mostrar de uma forma mais secundária, usar uma sombra, trabalhar um pouco mais as sensações. Olha aqui, ó. Como em vez de mostrar demais, ele trabalha essa luz e sombra pra reforçar nossa, o mistério de quem é esse menino, assim, de a gente querer saber mais, a gente querer ver mais, esse tipo de coisa. Então eu acho que poderia ter feito isso aqui, ter colocado mais sombra nessas cenas pra aumentar o suspense, pra aumentar a sensação, sabe, que a gente tem. Que o Manta tem. Enfim, o Manta aqui tá super expressivo. No anime de 2001, eles tinham deixado ele menos expressivo, eles tinham dado uma maneirada nas expressões dele, porque ele é extremamente exagerado. Mas aqui eles, nossa, deixaram bem reforçado. E essa cena aqui, ó, mais ou menos. Essa cena aqui mostra, uma grande amostra de como o anime anterior ele tinha uma animação mais consistente, uma animação mais nesse primeiro episódio, tá? Não vou falar da série inteira, mas uma animação assim de um nível maior. Porque aqui, ó, tem uma cena muito legal de um 360 aqui, ó, no Manta, que é muito bem animada quando o Io chega, pra mostrar bastante como ele fica impactado quando o Io chega. E isso aqui não tem na nova versão, ou cenas assim mais, sabe, inventivas artisticamente, como eu tô apontando desde o começo. Eu acho que falta um pouco de inventividade artística. Mas eu acho que possivelmente é porque esse foco no público mais jovem. É por isso que eles deixam mais simples e não tão artístico assim. O que eu quero falar com artístico, eu vou dar uma comparação para vocês sentirem mais isso. Pega a primeira abertura de Jujutsu Kaisen, que é um anime recente, e compara com essa nova abertura de Shaman King. Vocês vão ver a diferença. A simplicidade dessa nova abertura e como o Jujutsu vai para um lado um pouco mais ousado, artístico e tal. E eu acho que o anime antigo tinha mais isso, e esse novo não tem tanto, e eu acho que é justamente por isso, para vender para um público mais jovem. E tem a polêmica até que esse novo episódio, ou melhor, esse novo anime vai ter 52 episódios só. E talvez seja justamente para eles conseguirem adaptar, né, o mangá assim de uma forma bem dinâmica, para ficar mais, né, chamativo assim, para quem não tá acostumado com Shaman King, né? E também para um público mais jovem, que hoje em dia gosta de coisas mais dinâmicas. Teve muita gente que reclamou que esse episódio foi muito corrido. Gente, eu acho que atrai mais o público que não conhece Shaman King por causa desse ritmo super corridinho assim, porque ele é muito mais gostoso de assistir. O episódio, a versão anterior, de 2001, ela era muito parada. O primeiro episódio e o segundo, principalmente, nossa, o episódio do Mosque é muito parado. E eu gostei muito de Shaman King logo desde o começo, então eu mostrei pra outras pessoas, eu queria que outras pessoas gostassem tanto quanto eu, só que as pessoas em geral achavam chato. Esses dois primeiros episódios, tipo o terceiro quando aparece o Ren, vem mais ação, mais porrada, aí já começava a curtir mais. Mas teve gente que desistiu, porque esses dois primeiros episódios foram super chatos no anterior, e eu fui reassistir e eles são bem paradões. Não parece que é um shonen de batalha, sabe? Não parece. Mas o Takei não queria fazer isso, inclusive, no começo. Takei, o autor, ele disse que ele acha que ele não serve pro mainstream e ele sempre quis fazer coisas diferentes. O que é meio esquisito, porque ele quis fazer parte da Shonen Jump, que ela é do mainstream 100%, né? Enfim. E eu achei legal o ritmo do episódio.
eu vou falar um pouco melhor disso depois. Enfim, voltemos aqui para... Aqui. O Manta tá muito expressivo. E eu achei que essa é a parte mais corrida. A parte do Manta querendo aprender mais sobre Yo, querendo falar com ele. Porque eu achei que foi muito 1-2, assim, foi muito rápido. No anime antigo e no mangá, eles tomam um tempinho a mais, assim, pro Manta ficar mais curioso com o Yo e querer aprender mais sobre ele. É um desenvolvido um pouquinho melhor. Só que eu acho que não é uma grande perda. É isso que a gente tem que saber diferenciar. Caramba, não teve a cena anterior, assim, não trabalhou com tanto cuidado. Mas foi uma grande perda para o todo? Eu acho que é isso que eles levaram em consideração. Se, tipo, eu vou cortar essa cena e diminuir essa para valorizar outras coisas que eu acho que vai ser mais relevante. Então, nem tudo é super importante, gente. Dá pra gente relevar certos cortes. Por exemplo, eu achei que foi muito rápida essa aproximação dos dois. Uma tá seguindo o Io, nossa, e acabou de conhecer o cara e já tava muito stalker. Enquanto que o antigo anime e o mangá, eles constroem isso um pouquinho melhor. Enfim, eles conversam aqui. E aqui tem uma adição que eu gostei bastante. Eles pegaram o segundo capítulo, que é a história do Mosuke, e introduziram aqui. Eu achei que ficou muito natural e muito orgânico. Porque o Io, ele tava meio que... Eu gostei que deixou o Io, aliás, mais ativo. Né? Em vez de ser só reativo, que nem no mangá e no anime antigo, né, que ele, só depois ele soube da história e quis ir atrás. Não, aqui ele tá indo atrás desde o começo para entender o Amidamaru, para ajudar o Amidamaru, inclusive. Isso é legal pra gente já ficar sabendo mais da personalidade do Yo, que ele gosta de ajudar as pessoas. Então, eu achei que isso aqui foi bem colocado. E desculpa, gente, mas a história do Mosuke, para um capítulo inteiro, eu sei que muita gente queria que fosse trabalhado com cuidado, mas não é muito atrativo, ela é paradona, e, tipo, como eu falei, as pessoas hoje em dia, principalmente os leitores mais jovens, os espectadores mais jovens, eles preferem alguma coisa mais dinâmica, mais corridinha, sabe? Então, eu acho que foi bom eles terem resumido isso. Principalmente porque com certeza eles querem chegar mais na porrada, porrada, porrada. O que é curioso porque o Takei, né, ele, como eu falei, inicialmente ele não queria fazer algo mainstream, algo porradeiro, assim. Ele queria explorar coisas diferentes, assim, mostrar personagens com valores diferentes, interagindo, e as suas visões de mundo, esse tipo de coisa. E aí o anime quer não, porrada, 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 porrada. Provavelmente porque ele quer vender muito bonequinho e atrair muitas crianças. Enfim, eu achei que a adaptação aqui ficou muito boa. Essa ideia de fazer o Io pesquisando e diminuindo a parte do Mosuke. E aliás, eu acho que isso culmina assim no clímax do anime que fica mais interessante. Porque o Io quer que o Amidamaru seja o parceiro dele. E eu achei que eles colocando dessa forma, ele indo atrás do Mosuke e resolvendo a questão do Amidamaru, deixa mais fechadinho o primeiro episódio. De tipo, olha só, eu quero que você seja meu parceiro. E eu fiz isso daqui, olha, pra te ajudar. E aí o Midamaru vai ser o parceiro dele. Eu acho que fica muito fechadinho o primeiro episódio. Mais do que até no mangá, sinceramente. E aqui, ó, novamente que eu falei da parte artística. Que o anime antigo, ele dá um peso a mais disso. Ele dá uma densidade a mais nessa parte do Mosuke. Eu peguei umas cenas aqui. Pera aí, deixa eu ir pra frente. Ó, como ele carrega no mistério, deixando, sabe, mais sombras, assim, pra deixar o negócio um pouco mais denso. E o anime novo não é. Pá, ele mostra tudo. Ele mostra tudo muito claro e os ângulos não variam muito. Enfim, essa cena aqui é interessante, quando o Manta vai pesquisar a respeito de xamãs, porque essas cenas aqui, gente, eles só pegaram o mangá e coloriram. Eu falei isso num outro vídeo meu. Literalmente isso. É exatamente a mesma cena. Sem tirar nem pôr. É exatamente. As mesmas linhas. Tudo. Tá tudo aqui. Tudo. Todas as cenas estão aqui. Exatamente o mesmo traço. Não muda nada. Ó, exatamente o traço do Takei. Curioso isso. Eles só pegaram o mangá e coloriram. O anime antigo ele tem essas cenas também, mas ele redesenha. É bem parecido, mas ele redesenha as cenas. Enfim. Deixa eu voltar aqui que eu não quero me alongar demais. Enfim.
Aí vamos continuando o episódio. Eu gosto muito dessa reflexão aqui. Eu não lembro se tem no anime antigo. Aí eu falei com vocês, porque isso aqui é uma reflexão interessante que aprofunda um pouco mais o personagem do Manta. De tipo, nossa, ele acha o Io muito esquisito, muito diferente. E caramba, esse cara é muito largado. Ele passa o dia inteiro sem fazer nada. Não deve nem estudar direito. Ah, nossa, como eu queria ser assim. Cara, é muito legal isso daqui. Essa cena aqui. Ela desenvolve um pouco mais o personagem do Manta. E só que o mangá, ele tem um pouquinho a mais. Ele não para nisso. Ele completa com a frase do Manta, mas no mundo em que a gente vive, não temos tempo para perder com isso. Cara, aqui termina mais positivo. No mangá termina um pouco mais negativo. Eu gosto um pouco mais, assim, de o mangá ter essa fala dele. Mas enfim, aqui temos a gangue do Ryu. Aqui, ó, como eu falei, em uma cena ou outra, eles deixam um pouco mais interessante a parte visual pra ajudar na narrativa, pra ficar mais impactante. Aqui eles exageraram bastante nas caras e bocas do Manta, porque isso aqui acontece mesmo no mangá. No anime antigo, eles tinham realmente dado uma suavizada, enquanto que no mangá ele é bem exagerado. E, novamente, mostrando aqui a comparação, como ó, eles deixam ainda mais denso aqui, ó. Sério, o anime antigo, em questão de passar emoção, eu achei que ele foi mais eficiente. Enfim, e uma coisa interessante de diferença é que o Manta é encarado como comédia. O fato dele ter apanhado, o fato de ninguém acreditar nele, é encarado como comédia. Eu gosto como o anime antigo toma a decisão de fazer uma coisa séria. Os amigos dele ficam preocupados, ficam, cara, desiste disso, mano. Para de insistir nisso, de que fantasmas existem, cara. Olha como você tá. Eu gosto porque isso adiciona uma seriedade e uma densidade que você fica mais investido, você sente mais dó do Manta, você coloca um pouco mais no lugar dele. E aí, quando o Io aparece, ó, tem um trabalhinho a mais também de. ah, sabe, investir a gente mais nas sensações. Olha só essa iluminação aqui. Diferente do anime novo, que é tudo muito clarinho e bonitinho, ó. E o Manta é super expressivo. Aí, mais aqui, ó. Ah, aqui é uma cena equivalente àquela cena anterior que eu mostrei no anime antigo. Aqui, essa parte. Olha essa expressão do Io. O Io, no mangá, ele é mais expressivo. Ele tem expressões mais diferentonas. Assim, mais diferentonas não, mas mais pra fora. Do que ele tem no resto sabe, nas partes mais pra frente do mangá. Eu fiz um vídeo todo sobre isso, vou tentar deixar o link aqui embaixo. Porque depois no mangá, ele vai ficando cada vez mais zen, paz e amor. E enquanto que no começo do anime, no começo do mangá, ele tem expressões mais fortes, mais pra fora. E isso tem todo um sentido na evolução do personagem que eu expliquei no meu vídeo, eu vou colocar aqui embaixo. E eu gostei que aqui eles colocaram uma expressão um pouco mais forte, porém, infelizmente, no resto do anime, ele tá com aquela expressão mais zen e tal. Acho que eu não gosto que ela apareça tão cedo. Porque mais tarde que ela vai se fazer mais presente na história, no mangá, e ela faz muito sentido com a evolução dele. Sério, muito sentido mesmo. Então eu não gosto aqui de ele estar tão, sei lá, com essa cara de sonolência, de paz. Veja o meu vídeo que vocês vão entender. Enfim, continuando. Essa cena de batalha aqui, eu achei mais empolgante no anime antigo. Aqui tem muitos efeitos, ó. Eu acho legal isso, que eles deixam as cenas em si bem bonitas, com esses efeitos todos. De iluminação, de degradê, enfim. E ó, essa parte que eles usaram um pouco mais. Tem uma outra parte que eles usam um pouco mais, mas é bem minoria. A maior parte do episódio é aquela simplicidade que eu falei antes. Essas partes ficaram mais parecidas com o anime novo. Ou melhor, o anime antigo, que ó, ele usava mais na luz e sombra, enfim. Eu achei meio triste que não tem uma animação tão legal na cena de transformação. Aqui a cena de transformação já, a cena de incorporação. Que aqui ficou bem simples. Mas, como eu falei, eles tinham que priorizar outras coisas. Não dá pra eles darem super atenção a tudo. É por isso que eu perdoo também essas cenas que não ficaram tão bem trabalhadas, porque eles focaram em outras cenas que ficaram melhor trabalhadas, como a cena do começo e essa cena aqui
né, do Ryu contra o Io, aqui sim eles ousaram mais nos ângulos. A animação não tá essas coisas, mas ah, também não tem muita luta, muito movimento, tanto no mangá quanto no anime antigo, nessa parte que é só ele, literalmente 2 golpes. Essa cena inteira, tanto no mangá quanto no anime antigo, é 2 golpes. Eu achei. Olha aqui, ó. Como eu gosto. Eu gosto disso aqui. Talvez eles tenham carregado mais na cara Zen do Yo antes, pra justamente a gente ver a diferença quando ele tá incorporando o Amidamaru. E essa cena aqui, gente, eu achei interessante, essa cena do Ryu, que ele tá muito parecido com o mangá. Ó. Né? O mesmo ângulo dele pegando a espada e tal, a perna na frente. Eu achei legal que eles fizeram essa referência. Enfim, ele corta o cabelo do Ryu. E eu achei linda essa cena aqui. Eu acertei, aliás, que isso aqui seria o final do primeiro episódio. O finalzinho, o clímax do primeiro episódio, quando o Io, ele convida o Midamaru pra ser o espírito guardião dele. E interessante que eles deixaram isso uma cena mais séria. No mangá, essa cena é cômica. E tanto no mangá quanto no anime antigo, essa cena é cômica. Enquanto que no anime novo e no reboot, eles deixaram essa cena mais séria. E eu achei que isso, nossa, finaliza muito bem essa parte, principalmente com essa história aqui, que é uma história triste do Midamaru, sabe? E eu achei que eles trabalharam bem esse flashback todo. E eu achei interessante aqui a personalidade do Minamaru, sabe? Essa questão bem samurai, não posso trair o meu senhor. Vá, fuja, Mosuke, e eu encaro as consequências. Eu acho que isso poderia ser mais explorado futuramente, porque isso se perde depois na história. Eu acho que a personalidade séria e bem samurai, assim, do Minamaru, ela poderia ter sido melhor explorada futuramente, porque eu acho que depois ele vira muito objeto e menos um personagem. O que é triste. Enfim, ficou muito legal acabando com isso daqui. A gente conhece mais do Io. Eu vi gente dizendo que, tipo, nossa, esse anime foi muito corrido, esse primeiro episódio. Eu acho que só quem viu o mangá, ou o anime antigo, ele vai. Quem já conhece a obra que vai aproveitar bem. Não, eu acho que não. Eu acho que, inclusive, aqui, ó, a gente é apresentado no começo o vilão, qual é a premissa da história, tem que derrotar aquele cara, e o Io é aquele bebezinho que sobreviveu lá junto com o outro gêmeo. É dele a função de acabar com o Raul, e aí por isso ele tem que treinar, e aí ele tem que conseguir, né, um espírito guardião pra ser o parceiro dele, pra ele conseguir ficar mais forte. Então, tá tudo conectado aqui. E aí a gente aprende mais sobre Yo, que ele gosta de ajudar as pessoas, ele é um cara mais zen e tal. E. Sobre a filosofia dele. Eu acho que tá tudo aqui, gente. Tudo aqui. Tá corridinho? Tá. Mas eu acho que foi eficiente. Poderia ter sido melhor? Poderia. Mas eu gostei no geral, no todo. O resultado final, eu achei que foi positivo. Eu achei que foi um bom primeiro episódio. Foi uma adaptação boa. E ele já mostra um Ren aqui. Essa cena do Ren, ela tem no mangá, mas só vários capítulos depois. Acho que é no capítulo 5. É no final do capítulo 5. Depois de uma outra coisa que acontece lá. Enfim, e aí a gente tem o encerramento com as meninas. Eu achei essa cena lindíssima aqui. Olha como eles fazem cenas bonitas. Essa eu acho que é a melhor característica do estúdio Breach. Que os outros animes dele são cheios disso aqui, esses efeitos de iluminação e caramba, olha como fica lindo. E eu acho engraçado que essas imagens aqui que aparecem no final do encerramento são as imagens de divulgação deles. Percebam que são as imagens que o Twitter oficial, o site oficial ficava soltando pra apresentar os personagens. Eles só reutilizaram, olha só. Essa economia, tô de olho nessa economia aí. Olha o pássaro de novo aqui. E a Ana ganhando destaque aqui. Porque a Megumi Hayashibara, que canta a abertura e encerramento, ela é a voz original da Ana. Então, ela tem muito destaque, a Ana, na abertura e encerramento. Na versão anterior, ela tinha também. E ufa! Gente, acho que isso é tudo. Estou vendo aqui, mais uma capa, mais uma cena colorida. Aqui, original do mangá, da versão oficial. Não é de scan isso daqui. E olha como o Minamaru ele é laranja, que nessa nova versão ele é laranja, né? Na versão anterior ele era azul, o poder. E,
uma outra coisa aqui, ó, uma identidade artística que eu achei interessante, quando ocorre a incorporação, o céu muda para vermelho. Eu gostei que isso deixa mais ainda ressaltado que, opa, a coisa mudou agora. O Io, que era todo calminho, agora tá agressivo, que nem esse vermelho aqui. Olha como o anime antigo era mais ousado na parte artística. Enfim, acho que é isso, gente. Acho que era tudo que eu tinha pra dizer. E então, como eu falei, o saldo pra esse novo anime, pra mim, é positivo. Pra mim, ele tá num ritmo bacana, ele tem mais chance de atrair os espectadores novos. E eu acho que o anime inteiro ele vai ser assim, nessa pegada bem corridinha e tal. Eu espero que eles não percam a mão, porque aqui eu achei que eles perderam a mão em certos momentos, principalmente naquele meio ali do Io conhecendo o Manta, interagindo com o Manta. No começo e no clímax, eu achei que ficou show. Ah, só que aquele meio ali eu achei que foi meio mais ou menos. Só que, novamente, no geral, eu achei que foi positivo. E eu espero que eles continuem assim. Porque é muito fácil de perder a mão quando você corre demais. Vamos lá. 52 episódios só foram anunciados até então. Talvez tenha mais, mas não se sabe. São 300 capítulos. É muito capítulo para eles condensarem. Só isso aqui foi quase 4 capítulos. E olha que o primeiro capítulo é grandão. O primeiro capítulo é maior do que o normal. Ufa, é isso. E aí, será que vocês gostaram dessa análise toda? Comparando o anime novo, o anime antigo e o mangá? Se vocês gostaram, comentem aqui, eu posso trazer mais. Ah, espero que vocês tenham curtido mesmo. E se possível, dê uma olhadinha no meu mangá. Isso vai fazer o autor muito feliz. E curta, compartilhe, comente. Isso vai deixar o vídeo mais relevante para a plataforma do YouTube e vai recomendar mais vídeos para as pessoas, enfim. É isso, gente. Então, muito obrigado por acompanhar até aqui. A gente se vê na próxima, tá bom? Até o próximo episódio. Tchau, tchau.